Senhores deputados, muito bom dia. Havendo quórum regimental, damos início à reunião da Comissão de Finanças e Tributação. A ata da semana passada nós vamos distribuir e depois aprovar ou não na quarta-feira, semana que vem. Também não há expedientes a serem mencionados. Senhores deputados, vamos então ao relatório e voto dos projetos em poder dos membros de cada uma das nossas comissões. Eu tenho, para fazer o relatório e voto, ao PLC 003.0/2022, de autoria do Tribunal de Justiça. Vou me permitir retirar de pauta. E também tenho o PL 0481.8/2021, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Agronômica. Verificando toda a documentação acostada, senhores deputados, eu não vejo óbice na regular tramitação do presente projeto de lei. Portanto, o meu voto é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontra, aprovado. Deputado Bruno Souza, Vossa Excelência está com a palavra. Nós temos a PEC 004.2/2021, em que autora o Governo do Estado, que altera o artigo 133 da Constituição do Estado e estabelece outras providências. É devolução de voto vista. Presidente, na verdade o autor é o deputado Mocelin, né? 04.2/2020, né? Está aqui, com certeza. 21, isso. Houve um erro aqui da assessoria. Posso... Pode, sim, senhor presidente. Senhores, essa é uma proposta de autoria do deputado Mocelin, ao meu lado, o qual respeito. Deputado Bruno, me permite, há um equívoco aqui, desculpe da assessoria. Na verdade, nós temos duas PECs. Nós temos a PEC 004, que é do coronel Mocelin, mas depois, quando remete a Vossa Excelência, diz que é do Governo do Estado. Na verdade, a PEC de autoria do Governo do Estado... Exatamente. Isso. São duas PECs, exatamente... De autoria do deputado Júlio, uma né? é de 2020, 004, e a outra é de 2021, também 004. Coincidência? Isso mesmo. Coincidência. Então, de qual PEC estamos falando aqui? Nós vamos a do coronel Mocelin. Tá. Senhores deputados, eu peço uma especial atenção a essa proposta de emenda à Constituição, porque com todo respeito ao deputado Mocelin, mas eu venho trazer um voto de vistas aqui, que por conta até das manifestações do próprio PREV, que demonstrou extrema preocupação em relação à PEC que nós estamos prestes a votar. Eu não vou nem entrar no mérito de isso ser uma PEC que altera Estatuto de Servidores, que mexe com algo que não deveria ser constitucional, isso não deveria ter passado na Comissão de Constituição e Justiça, mas passou. O que não significa que é constitucional, significa apenas que passou na Comissão de Constituição e Justiça. Trata-se de proposta à emenda à Constituição de autoria do deputado coronel Mocelin, juntamente com outros deputados subscritores, com o objetivo de adequar a Constituição Estadual à nova realidade normativa criada pela Emenda Constitucional 103. Da justificativa do autor, anexada aos autos do processo epígrafe, transcrevo. A emenda 103, de 12 de novembro de 2019, alterou o texto constitucional no que tange às disposições do sistema de previdência social. No mesmo sentido, criando assim um novo marco de regras previdenciárias social, surge o sistema de proteção social dos militares estaduais, um mandamento legal previsto no artigo 25 da Lei Federal 13.954, de 16 de 12 de 2019, que alterou o Decreto-Lei 667, de 2 de 7 de 69. Tanto a nova redação constitucional como a lei federal posterior expuseram novas nomenclaturas e forma de texto, devendo o legislador estadual adequá-las à Carta Magna Federal. A matéria foi lida em expediente na sessão plenária dia 3 de setembro e na Comissão de Justiça teve como relator o deputado Skudlak.
Em 14 de outubro, a admissibilidade da proposta foi deliberada pelo plenário, onde restou aprovada em consonância com o parecer exarado na CCJ. Em sua segunda distribuição à Comissão de Constituição e Justiça, novamente foi designado Maurício Vilar para a relatoria, o qual emitiu parecer favorável. Encaminhada a proposta à Comissão de Finanças e Tributação, o autor protocolou emenda com pequenas modificações textuais. E após houve a distribuição ao deputado Jean Kuhlmann, e após a abdicação ao deputado Silvio Drevek, que apresentou o parecer favorável à matéria em 30 de junho de 2021. Houve também um pedido de diligências, o qual foi aprovado por essa comissão. Em resposta, a Secretaria da Fazenda, através da diretoria do Tesouro Estadual, amparado no parecer da Consultoria Jurídica, informou que já cumpre as disposições da Lei Federal 13.954, ou seja, a própria DIT falou que já cumpre o que a Lei Federal 2019 ela obriga. O IPREV, por sua vez, e agora entro na parte que eu peço atenção para os senhores, por sua vez alertou para alguns problemas que podem surgir em função da redação escolhida, que eu estou sendo um pouco eufemístico, mas o IPREV fez uma longa manifestação desenvolvendo uma longa preocupação. Por fim, a Procuradoria-Geral do Estado ofereceu parecer contrário pela inconstitucionalidade da matéria. Claro, é deputado mudando algo que não poderia mudar. Nosso artigo 50 é claro em relação a isso. Com todo o perdão da palavra, da franqueza aqui, mas todo deputado que tiver alguma ligação com a área militar, quiser mudar o Estatuto dos Militares, então o Lima também pode fazer diversas alterações a hora que ele quiser propor, e aí essa casa, aposto que ele teria várias sugestões. Ele não faz porque ele é limitado pela Constituição estadual. Entretanto, o deputado Mocelin, enfim, na sua vez, o Mocelin está fazendo isso. Por fim, a Procuradoria-Geral do Estado ofereceu parecer contrário pela inconstitucionalidade, tanto por entender ser iniciativa privativa do Executivo, quanto por inclusão indevida de hipóteses de lei complementar. E aqui vai vir a parte importante para essa comissão. O que geraria interferência indevida no Poder Executivo por excluir a matéria da possibilidade de edição de medida provisória em afronta ao princípio da separação de poderes. Voto. E, novamente, senhores, isso aqui nós estamos falando do sistema previdenciário dos militares estaduais. Isso aqui é importante, isso aqui representa 30%, 35% de toda nossa conta previdenciária. Então, eu peço que os senhores tenham muito cuidado ao tratar essa matéria. Considerando a análise da matéria sobre a ótica da presente comissão, oriento-me a partir do regimento interno para examiná-lo em seus aspectos financeiros e orçamentários. E quanto ao mérito, por envolver questões atinentes à tributação, arrecadação, fiscalização, contribuição social e administração fiscal. Conforme exposto, junto ao relatório, o objetivo da proposta é a adequação da Constituição do Estado às novas disposições trazidas pela Emenda Constitucional 103 e pela Lei Federal 13.954. Em relação à inatividade dos militares no estado de Santa Catarina. Em que pese a Secretaria de Estado da Fazenda tenha atestado a ausência de impactos financeiros na proposta, é relevante a preocupação, que novamente foi gritante, do IPREV, de modo que a diminuição da autonomia do ente estadual perante as normas editadas pela União, no presente caso, representam um risco à administração orçamentária da Previdência dos Militares de Santa Catarina. Veja-se, como exemplo, para simplificar a exposição, a atual redação do parágrafo 2º do artigo 24 do Decreto-Lei 667 de 69, com redação pela Lei 13.954 de 2019, que dispõe conforme segue. Somente a partir de janeiro de 2025, os entes federativos poderão alterar por lei ordinária as alíquotas de contribuição de que trata esse artigo, nos termos e limites definidos pela lei federal. Contudo, conforme apontado pelo IPREV, já há decisão firmada no STF sobre a possibilidade de que a lei estadual disponha sobre a alíquota de contribuição, em detrimento de tal dispositivo, apontando que houve extravasamento do campo alusivo a normas gerais com a edição dessa redação. Entretanto, com a redação atual da proposta, a hora vigente, conforme apontado pelo IPREV, haveria uma validação de quaisquer normas gerais, incluindo o texto apontado, esvaziando assim a possibilidade de autorregulação do ente estadual. Seria abrir mão de uma competência que hoje nos é garantido pela Constituição Federal, conforme já decidido pelo STF. Em outras palavras, caso seja necessário, em prol da saúde orçamentária do sistema de proteção social dos militares de Santa Catarina, editar normas específicas em certa dissonância com as normas federais hoje existentes, ainda que haja fundamento suficiente para sobrepujar tais normas, inclusive com um posicionamento nesse sentido do próprio STF, a proposta é, ora, encomendo as validaria, impedindo assim a gestão orçamentária pretendida.
Nesse sentido, no âmbito da atuação de Comissão de Finanças e Tributação, a fim de evitar prejuízo financeiro para a administração, é imperioso acolher as sugestões dadas pelo IPREV para excluir da redação da proposta o trecho que não conflitem com as normas gerais estabelecidas pela União. Além disso, apenas para melhorar a adequação da técnica legislativa, altera-se a numeração do pretendido parágrafo 12 para 11A, sem alteração do seu conteúdo. Pelas razões acima, com fundamento no artigo 144, ambos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação, dada a ausência de incompatibilidade financeira e orçamentária, e no mérito, pela aprovação do projeto de lei 0004.4/2021, no âmbito dessa Comissão de Finanças e Tributação, na forma da emenda substitutiva global, que ora se apresenta, no intuito de abarcar tanto a modificação sugerida, quanto a emenda apresentada pelo autor da matéria. Ou seja, senhores, eu estou aqui aprovando a matéria, mas eu estou acatando uma sugestão que despertou muito a preocupação do IPREV, suprimindo apenas uma frase, que se conflitem com as normas gerais estabelecidas pela União. Se nós mantivermos a redação original, o que acontece é que nós vamos tirar do ente estadual a sua capacidade de tomar decisões sobre a sua própria previdência estadual, no que tange à inatividade dos militares. Nós vamos dizer que nós sempre seguiremos o que decidir o ente federal. O problema é que quem paga não é o ente federal, é o ente estadual. Então, a realidade e as normas devem ser feitas e editadas pelo ente estadual. Então, eu acato a proposta do deputado Mocelin, mas sugiro aqui acatar a sugestão do IPREV. Eu lembro aos senhores que nós acabamos de passar por uma reforma previdenciária há poucos meses atrás, e justamente esse tipo de reforma se fez necessária porque se agiu com imprudência lá atrás. Por isso eu convido os senhores a agir com prudência agora e nós aprovarmos meu voto de vista, que é pela admissibilidade, mantenho a intenção do projeto, entretanto, eu acato a sugestão do IPREV, para que mais tarde nós não tenhamos que enfrentar um problema que será encarado por esses próprios deputados aqui, por essa própria Assembleia Legislativa. É certo, líquido e certo, nós iremos enfrentar esse caso mais na frente. Senhor deputado, trata-se da proposta de emenda à Constituição de número 004.2/2020, de autoria do eminente deputado Coronel Mocelin e outros, que acrescenta o parágrafo 12 e altera o inciso 2º do parágrafo 11 do artigo 31 da Constituição Estadual de 1989, renumerando os demais, para adequar a emenda constitucional 103 de 2019 e a Lei Federal de número 13.954 de 2019 e adota outras providências. No âmbito interno da Comissão de Finanças, foi designado relator o deputado Silvio Drevik, e Sua Excelência, ao emitir o seu relatório e voto, o fez pela aprovação da matéria. No entanto, houve solicitação de vista do deputado Bruno, que apresentou requerimento de diligência, também aprovado no âmbito interno desta comissão, em 11 de 8 de 2021. Findado o período de diligência, houve a resposta e foi dado conhecimento aos demais deputados, inclusive ao deputado Bruno. E Sua Excelência hoje emite o seu voto vista. No entanto, há precedência o voto do relator. Eu Coronel Mocelin, Vossa Excelência quer falar? Mas antes, deputado Coronel Mocelin, o Partido Progressista tem hoje um novo deputado aqui na comissão que substitui o deputado Silvio. Eu vou me sentir na obrigação de perguntar ao deputado Altair Silva se continua concordando com o voto do deputado Silvio Drevik ou não. E aí, Vossa Excelência, em seguida, tem a palavra. Ou, se o deputado Altair concordar, concede diretamente a palavra a Vossa Excelência. Deputado Coronel Mocelin, com a palavra. Bom dia a todos, inicialmente. Eu queria fazer alguns esclarecimentos que eu acho necessário, porque muitos não entendem a diferença de militar estadual. E então, eu vou ler aqui o artigo 22 da Constituição Federal, deputado Bruno. Compete privativamente à União legislar sobre. Só a União pode legislar sobre. O inciso 21. Vejam o que diz aqui. Normas gerais de organização, efetivo, material bélico, garantias, convocação, mobilização dos militares e dos corpos de bombeiros militares, inclusive em relação à inatividade e pensão dos militares. Então, compete privativamente à União legislar sobre esses assuntos. Eu achei estranho porque está sugerindo retirar uma norma que, então, nós estamos apoiando aqui, dizer que é legal nós aprovarmos um projeto aqui que conflite com as normas da União, que eu acredito que não seria legal isso, né?
O correto é nós aprovarmos matérias infraconstitucionais que não conflitem com as normas federais e com a União. E eu não entendi por que foi mandado para o IPREV. Até porque nós já estamos cumprindo a 13954, que nós temos um sistema de proteção social, foi aprovado pela União, pelo Congresso Nacional, e já está sendo aplicado aqui no estado de Santa Catarina. E ele não faz referência ao IPREV. O IPREV nós não estamos contribuindo para o IPREV, nós contribuímos para o Tesouro, né? Então, para mim não faz mínimo sentido, até se não aprovarem isso aí, tacitamente nós não vamos aprovar normas que sejam contrárias às normas da União. É simplesmente isso. Eu até agradeço por estar aprovando, porque a própria Secretaria da Fazenda disse que não vai ter impacto financeiro, então, realmente, ela não tem impacto, e o que nós estamos propondo aqui é apenas adequar o que a lei federal já prevê para nós. Ela prevê e tem que adequar a norma infraconstitucional no que está previsto lá. Foi muito bem estudado, medido aqui, e ele simplesmente adequa a Constituição Federal e a norma federal, que é 13954 de 2019. Era isso, presidente. Deputado Altair Silva. Eu quero, primeiro, saudar a todos, um bom dia a todos os membros da Comissão de Finanças. Eu sigo o parecer já inicial emitida pelo meu antecessor, o deputado Silvio Dreve, que também já se manifestou em relação à aprovação da matéria, e o relatório do deputado Bruno, ele um pouco modifica a redação final. Então, já quero manifestar aqui o meu voto pela redação original e acompanho o deputado Mocelin. Deputado Bruno, ainda mais uma vez? Sim, só para prestar alguns esclarecimentos, que eu acredito que o deputado Mocelin não entendeu direito. Primeiro, as normas gerais sobre inatividade e pensão, eles são de competência privativa da União. Está correto? Estabilidade, limite de idade, normas específicas, suplementares sobre inatividade, pensão, competência é competência dos estados. Ou seja, normas gerais sobre inatividade e pensão, União. Estabilidade, limites de idade e questões específicas, suplementares sobre inatividade, competência dos estados. A proposta, na verdade, do deputado Mocelin, se nós não fizermos essa pequena alteração que o deputado Altair sugere que é pequena, a proposta coloca tudo num bolo só, dizendo que o Estado está sempre subordinado às normas federais. Como eu falei para os senhores, nós podemos... É uma questão de responsabilidade. Eu estou dizendo o que vai acontecer. Questão previdenciária é uma questão que me preocupa bastante. Eu sempre vou a fundo, me aprofundo, e aqui eu vejo uma certa preocupação. Se a alteração, então, é tão pequena, aprovem com essa pequena alteração. O que eu estou dizendo para os senhores é que todas as normas agora serão subordinadas à lei federal. Eu sugiro cautela, porque isso vai surtir problemas no futuro. Senhor deputado. Deputado Júlio Garcia, por gentileza. Presidente, eu vou pedir vistas em gabinete para analisar melhor a matéria. O senhor pode ter condições de pedir vista do voto visto, deputado Bruno. Vista em gabinete, deputado Júlio Garcia. Continua com a palavra o deputado Bruno Souza. Senhor presidente, eu tenho também um parecer ao projeto de lei, ou melhor, a PEC eu vou devolver sem manifestação a outra PEC, que é sobre o ICMS dos municípios. Não, deputado Lima também só essa, na verdade, o relator é o deputado Júlio Garcia. Isso, só devolvendo... Só ele está devolvendo? Isso, devolvendo sem manifestação. O deputado Lima também tem vistas a essa matéria. Também tem vista. Mas não devolveu ainda. Não, estou aguardando. Não, na verdade, ficou acordado para votarmos hoje, a devolução de vista. Se Vossa Excelência fazer a devolução sem manifestação, cabe ao deputado Júlio Garcia manter a pauta ou não? Eu vou pedir a retirada de pauta. Mas o deputado Sargento Lima faz devolução, como deputado Bruno? Ou o senhor vai fazer voto visto para a semana que vem? Um voto visto para a semana que vem. Então, retirado de pauta. Então, senhor presidente, eu trago aqui o parecer ao projeto de lei número 287.8 de 2020, que altera a Lei 12.854, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para proibir que animais apreendidos pela autoridade competente, em razão dos maus tratos ou de zoofilia, sejam devolvidos aos seus tutores. O autor é o deputado Márcio Machado.
eu vou poupá-los de uma extensa leitura aqui, mas eu faço aqui apenas uma emenda substitutiva global para alteração de texto aqui de adequação e faço pela aprovação. Então eu suprimo, vou ler a parte que eu faço a alteração. Diante dos apontamentos acima, sem qualquer alteração de teor da proposta, julgo oportuno suprimir o dispositivo do projeto que impõe ônus ao Estado de Santa Catarina, conforme demonstrado pela Polícia Militar Ambiental, bem como o dever de fiscalização parte do Poder de Polícia Municipal, evitando que os projetos ensejem em impactos financeiros extraordinários aos municípios catarinenses. Eu só tiro uma parte que passa uma obrigação aos municípios e isso ensejaria além de um pedido de inconstitucionalidade também, isso implicaria em possível ônus aos municípios. Então eu mantenho o teor do projeto, fazendo só essa supressão nessa obrigação dos municípios de fiscalizar, porque aí cabe aos municípios fazer ou não, né? Até porque nós nem poderíamos legislar sobre aquilo que é atribuição municipal. É isso. Senhores deputados, relatório e voto ao projeto de lei número 0287.8/2020, de autoria do eminente deputado Márcio Machado. O deputado Bruno é o relator da matéria. Sua Excelência apresenta o seu relatório e voto com a emenda pela admissibilidade, ou seja, pela aprovação, com a subemenda supressiva, que ora apresenta a emenda substitutiva global de folha 74 ao PL 0287.8/2020. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor deputado concorde, permanece como se encontra. Aprovado. E eu tenho também, senhor presidente, o requerimento de diligência ao projeto de lei 1638/2021, que regulamenta a vistoria e substituição de medidores bidirecionais de consumo e geração de energia elétrica solar nas unidades de consumo de Santa Catarina. E adota outras providências. Eu faço uma diligência que a Secretaria da Fazenda e a Procuradoria do Estado, por meio da Casa Civil, para que se manifeste sobre os aspectos financeiros e orçamentários da proposta. O deputado Bruno apresenta requerimento de diligência ao PL 0163.8/2021, ao projeto de lei que tem como autor o deputado Milton Obres. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permanece como se encontra. Aprovado o diligenciamento. Senhor presidente. Pois não, deputado Bruno. Eu também lhe questiono como que o senhor quer proceder. Eu trouxe aqui o voto de vistas ao projeto 78.1/2022. Como que o senhor deseja proceder em relação a isso? Vamos primeiro ao relatório e voto dos demais deputados. Tá. Deputado Júlio Garcia. Pois não, presidente, tenho apenas para relatar a medida provisória 249/2021. Trata-se apenas de uma correção a um projeto que foi encaminhado no final do ano e o parecer e o voto é no sentido de que seja aprovada a matéria com a redação originalmente adotada pelo Poder Executivo. É o relatório, senhor presidente. Relatório e voto. Relatório e voto à medida provisória de número 00249/2021, de autoria do Governo do Estado. O relator da matéria é o eminente deputado Júlio Garcia, e Sua Excelência opta pela aprovação da medida provisória nos termos do projeto de conversão em lei anexado, com a redação originalmente adotada pelo Poder Executivo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, concordam, permanece como se encontra. Aprovado. Senhores deputados, quero dar as boas-vindas a todos os estudantes que aqui se encontram, estudantes estes vindo de diversos municípios de Santa Catarina, estudantes que cursam a universidade, o curso de administração, de agronomia, de ciências contábeis, de direito, de engenharia civil, de história, de jornalismo, de oceanografia e de química. Sejam todos bem-vindos. Deputado Bruno, Vossa Excelência com a palavra. Já voltou. Vossa Excelência requer a inclusão na pauta do 78 do presente projeto 1/2022. Extra pauta. Consulta os senhores deputados, concordam? Havendo concordância, Vossa Excelência está com a palavra. Mas antes, deputado Bruno, quero fazer um questionamento a Vossa Excelência. Na semana passada, o assessor, o Agimero, entregou na Comissão de Finanças um voto vista assinado por Vossa Excelência. E hoje Vossa Excelência apresenta também um voto vista. Qual que Vossa Excelência vai ler? O que está comigo, já que eu não conhecia o voto do relator na ocasião, né? Então eu tive que fazer um voto de vista às escuras. Então Vossa Excelência pede a desconsideração do voto vista apresentado na semana passada. Isso mesmo.
Mas, de qualquer forma, eu vou fazer constar do processo. Não tem problema. Com a palavra, Vossa Excelência. Mas então eu peço também que conste em ata que esse voto de vista foi construído sem conhecer o voto do relator. Então foi uma medida emergencial devido a forma como tudo procedeu, que todo mundo sabe como é que foi. Seja bem-vindo, deputada Marlene. Senhor presidente, eu, logicamente, talvez agora faço a leitura do relatório mais polêmico em tramitação aqui nessa Casa Legislativa. E o que está aqui em discussão, na verdade, é se vamos incluir todos os setores que foram afetados ou não. Se vamos permitir aumento de impostos para alguns setores e voltar atrás em outros ou não. O voto do relator já foi lido, ele tem um posicionamento que é coincidente com o do governo do estado de Santa Catarina, que quer salvar apenas alguns setores. Meu posicionamento é diferente e eu vou relatar a partir de agora essa minha posição. Eu acredito que todos os setores devem ser abrangidos, não devemos permitir mais nenhum real de centavo tirado de nenhum setor, ainda mais nesse momento de crise. Foram apresentadas a esse projeto diversas emendas. A deputada Ana, o deputado Milton Obos, apresentou outra, eu apresentei 3 emendas, o deputado Ivan Nates e o deputado Gessé Lopes também apresentaram. Na reunião do dia 27 de abril foi apresentado parecer favorável com rejeição de todas as emendas parlamentares e feito um pedido de vistas por esse deputado, concedido em momento posterior, para a apresentação do voto de vista que apresento a partir de agora. Considerando o exame da matéria sob a égide do artigo 73, inciso 2º, 15º e 16º, e do artigo 144, inciso 2º do regimento interno, eu passo a tecer as considerações quanto aos aspectos financeiros e orçamentários da proposição. Ressalto inicialmente que o projeto trata de diversos benefícios, um em cada artigo, razão pela qual eu vou apresentar, então, em tópicos, as alterações propostas para facilitar a compreensão dos deputados. O que nós vamos votar aqui vai causar ou não o aumento de impostos em alguns setores. Por isso que é importante que nós tenhamos uma atenção a cada item. Vale destacar, antes de iniciar a análise pormenorizada, o parecer da gerência de tributação, conforme informação 142/2022, através do colacionamento da decisão do TSE, que demonstrou não haver qualquer infringência à lei eleitoral, cuidado especial que deve ser tomado em ano de eleição. Tal posicionamento foi confirmado pelo parecer 122/2022 da PGE, o qual atestou assertivamente, com base nesse cenário, não se vislumbram óbices na legislação eleitoral ao envio no corrente ano o projeto em exame. Vamos às disposições, os dispositivos da proposição. Primeiro, o artigo 1º, que é o retorno do leite à lista de consumo popular. O artigo 1º da proposta é bastante simples e trata tão somente do retorno do leite à lista de produtos de consumo popular. A modificação é necessária após o imbróglio decorrente do veto do governador apresentado aqui nessa Assembleia Legislativa, que vetou os benefícios do setor leiteiros incluídos no PL 449.8. Ou seja, o imbróglio, o leite teve o aumento da sua carga tributária após um erro do governo do Estado, que vetou o que não deveria ter vetado. Não tivesse o governo vetado esse projeto de lei, apresentado, se não me engano, pelo PSD, o que teria acontecido é que o leite hoje teria uma alíquota menor do que o da própria cesta básica. Destaca-se que, conforme apresentado pelo governo estadual na exposição de motivo, não há qualquer problema de legalidade na proposta, tendo em vista que não se trata de majoração de tributo. Nesse sentido, a proposta não se sujeita à anterioridade ou à noventena tributária, bem como não representa efeitos de ordem orçamentária e financeira. Destaca-se ainda, reforçando o assunto, que a vigência do dispositivo retroage a 1º de abril, tornando sem efeito as modificações ocorridas na Lei 18.319. Artigo 2º, retorno do leite à cesta básica. No mesmo sentido, tratando do artigo 1º, o artigo 2º trata da modificação necessária à situação exigente,
existente, em face do veto ao benefício fiscal do setor leiteiro, introduzido pela Lei 18.319, novamente a lei que votamos no final do ano passado, a fim de retornar especificamente o leite esterilizado longa-vida à lista de cesta básica, com redução da base de cálculo. Pelas mesmas razões apresentadas no artigo anterior, entendo que não haver problema de ordem legal com a proposta, sendo medida necessária a fim de que não tenhamos aumento de carga tributária sobre o produto. Artigo 3º. Benefício para bares e restaurantes. O artigo 3º, por sua vez, atendeu parcialmente às demandas do setor de bares, restaurantes e estabelecimentos similares e introduziu o benefício fiscal aprovado na tramitação do PL 449.8/2021 e, posteriormente, vetado, que, apesar de alta complexidade, pode ser identificado nos termos do disposto no CAPT, apresentado no artigo 11H, que traz a redução de carga tributária de 3,2, com exceção, e aí eu peço uma atenção, todas as bebidas, não são bebidas quentes, são todas as bebidas, todas as bebidas. Ressalvadas as modificações propostas por meio de emendas parlamentares que serão analisadas em tópicos próprios, a modificação atende parcialmente às demandas por redução de carga tributária no setor, a qual é hoje, conforme dados da Abrazel, mais que o dobro da média nacional e a maior do sul do Brasil, muito maior do que os nossos vizinhos e uma das maiores do Brasil. Ao conceder crédito presumido, de modo que a carga tributária final resulte em 3,2, garantimos que o setor poderá operar dentro da razoabilidade, sem que a alta carga tributária esmague o seu desenvolvimento, sendo justo que estejamos em sintonia com a carga tributária operada pelos nossos vizinhos. Se nós não aprovarmos essa emenda, o que vai acontecer é que Santa Catarina vai ter uma alíquota diferente do Paraná, do Rio Grande do Sul, e vai ser uma das maiores do Brasil. Em termos de legalidade e constitucionalidade, conforme apontado na exposição de motivo, o benefício tem lastro na cláusula 13ª do Convênio ICMS 190 de 2017, o qual define ser possível a concessão de benefício aplicado em outro estado da mesma região, sendo que, no caso, estamos reverberando a legislação paranaense, ressalvadas diferenças relevantes que serão melhor analisadas em tópico relativo à emenda parlamentar. Outro sim, nos termos da fundamentação da gerência e tributação, tendo em vista que a presente modificação lida diretamente com a guerra fiscal operada pelos estados vizinhos, não há a falar em infringência à lei de responsabilidade fiscal, até mesmo porque o alívio tributário concedido ao setor impedirá o fechamento ou migração de estabelecimentos para outros estados e incentivará a regularidade fiscal, o que, na verdade, representa resultados positivos para a fazenda pública. É claro, curva de Laffer aqui, né? Nós vamos ter mais atividade econômica, nós vamos acabar tendo até mais arrecadação, com uma alíquota, uma carga tributária menor para o setor. Por fim, vale mencionar que as condições de fruição do benefício dispostas nos parágrafos são praticamente as mesmas que já constavam no PL 449.8/2021, aprovado por nós aqui, reforçando-se que há modificação importante constante nas emendas parlamentares que serão objeto de análise em tópico próprio. Benefício para o setor de trigo. Da mesma forma que o artigo anterior, trata-se aqui de atendimento parcial das demandas do setor do trigo, diante das modificações presentes no PL 449.8/2021, de modo a conceder crédito presumido de 41,67% nas saídas de farinha de trigo e mistura para a preparação de pães, tributadas pela alíquota de 12%. Também, como benefício disposto no artigo anterior possui fundamento na cláusula 13ª do Convênio 190, também em reverberação à legislação paranaense, também não se vislumbram ilegalidades pelas razões expostas anteriormente relativas à guerra fiscal entre os entes da região. Artigo 5º e 7º, benefício para o setor do leite. Em relação ao setor de leite, em que pese o governo estadual apontar a revisão de benefícios, e aí eu peço, isso aqui é muito importante, gente, porque está tendo uma confusão danada isso aí fora. Em relação ao setor de leite, em que pese o governo estadual apontar a revisão do benefício, o que existe, na verdade, é uma situação de regresso e não de revisão de benefício ou diminuição, nada disso. Tanto que dispõe a própria proposição do governo estadual. Fica revigorado o benefício a que se refere o item 26 do anexo 1 na redação em vigor na data de publicação da referida lei de 2019. Então, há só um regresso aqui. Hoje, basicamente, a legislação diz que o benefício não se aplica às saídas de leite em estado líquido, a não ser que esteja acondicionado em embalagem para consumo humano, o que ocorre diretamente do artigo 35 da Lei 18.309. Ocorre que o trecho
abre aspas, na redação em vigor, na data de publicação da referida lei, busca justamente ignorar a aplicação do benefício ao leite fluido acondicionado e embalagem com apresentação pronta para consumo humano. Ou seja, a redação original retroage, deixando de fora do benefício o leite fluido acondicionado e embalagem com apresentação pronta para consumo humano, sendo, portanto, regresso na situação tributária anterior. Tal modificação se faz em conjunto com o artigo 7º da proposição, o qual justamente revoga o artigo 35 da Lei 18.309, tornando assim clara a intenção de revogação do benefício já presente na legislação. Tanto que a própria Gerência de Tributação, através da informação 142, informa o seguinte: Gerência de Tributação. Por último, o artigo 5º, cumulado com o artigo 7, restabelece o benefício fiscal relativo na forma que for reinstituído no âmbito do convênio 190, por meio do inciso 1, artigo 1º da Lei 10.297, nos termos de redação vigente. Cabe destacar que a situação anterior, que se pretende revigorar por meio desse artigo, é mais restritiva em relação ao benefício vigente entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de março de 2022. Ou seja, a Gerência de Tributação está aqui admitindo que o que se pretende retroagir é mais oneroso para a população do que o que estava vigente em 1º de janeiro de 2021 a 31 de março de 2022, que foi aprovado por essa casa, o benefício que foi aprovado por essa casa. Esse benefício aprovado por essa casa deixa de existir e o leite vai para uma condição de... ele vai retroagir, ele vai retornar a uma condição de tributação maior, que pese ser menor do que estamos hoje, porque hoje não está sem nada, ele vai voltar a uma condição maior do que o que é aprovado por essa casa legislativa. Sendo assim, ainda que haja o retorno do leite para a cesta básica, a lista de consumo popular, não é justo que haja regresso em benefício fiscal recém-concedido. Nós concedemos esse benefício fiscal e não é à toa, é o leite. Eis que estamos em período de recuperação de intensa crise econômica, de modo que é necessário primar pela redução do peso estatal na cadeia produtiva. De outro modo, se o retorno do leite para essa básica, a lista de consumo popular, que foi operada em função dos vetos apresentados pelo governo do Estado, exige ajuste de benefício, que sejam feitos. Nesse sentido, são apresentadas as emendas do deputado Milton Obos, as quais se analisarão em tópico próprio. Ou seja, gente, hoje nós estamos sem cesta básica e sem o benefício que foi aprovado por essa Casa Legislativa. Essa Casa Legislativa, com muito acerto, aprovou um benefício fiscal que tornava o consumo de leite mais barato. O governo vetou, por um erro, ele vetou e vetou apenas algumas partes, ainda fazendo uma confusão danada no veto. O que aconteceu é que o leite ficou, por causa do veto, sem nada. Agora o governo quer voltar o leite para a lista de consumo popular, que é uma condição pior do que o que essa casa tinha colocado. As emendas do deputado Milton Obos justamente restabelecem os benefícios que essa casa aqui aprovou corretamente, porque tornará o leite mais barato. Cláusula de vigência, artigo 6º. O artigo 6º não somente trata da cláusula de vigência da proposição, não havendo comentários a serem feitos. Emendas parlamentares, agora vamos às emendas. A emenda da deputada Ana Campanholo, artigo 102 e 103 do processo digital. A primeira emenda apresentada ao projeto trata-se de emenda aditiva do artigo 2º da proposta, a fim de incluir o suco integral orgânico na lista de produtos de cesta básica. Entretanto, a listagem de produtos de cesta básica deve ser subsidiada de cesta básica deve ser subsidiada, trata-se de política tributária que deve ser subsidiada por justificativa do tratamento tributário benéfico. Entendo possível a necessidade de discussão, junto ao governo do Estado, da necessidade de se buscar benefício fiscal razoável ao setor, entretanto, não há subsídio nos autos que permitam a inclusão, nesse momento, do suco de uva integral. Então, eu rejeito essa emenda aqui. Deputado Milton Obos. As emendas propostas pelo deputado Milton Obos por tratarem dos artigos 5º e 7º da proposição também devem ser analisadas em conjuntos. Outros 5, conforme exposto no parágrafo final da análise referido do dispositivo, as emendas em telas tratam-se do ajuste ao benefício de que trata o artigo 35 da Lei 18.319. É o que eu acabei de explicar para os senhores. A primeira emenda é supressiva ao artigo 7º da proposição. E
A primeira emenda é supressiva ao artigo 7º da proposição, com o fim de manter o artigo 35 da Lei 18.319 e, consequentemente, mantendo o benefício de crédito presumido de 4% do leite fluido, acondicionado em embalagem com apresentação pronta para consumo. O que o deputado Milton Alves quer fazer é voltar à condição mais benéfica do leite, tornando o consumo do leite de Santa Catarina mais barato. O melhor dos mundos para o leite não é e para o consumidor catarinense não é a inclusão na cesta básica. Pode parecer, porque o nome é cesta básica, mas o benefício que o deputado Milton Alves trouxe, que essa casa aprovou anteriormente, e agora ele tenta restabelecer aqui, é mais benéfico do que a cesta básica. É mais benéfico. A redação original prosperando, nós vamos ter sim uma tributação maior no leite do que a que vigorava até o final de março. Será maior a tributação do que a que vigorava até o final de março. Nós temos a possibilidade aqui de tornar o leite para consumo, pronto para consumo, mais barato do que a proposta do governo e que foi relatada pelo deputado Altair. Está em nossas mãos. Nós podemos fazer isso agora. Já a segunda emenda é a que traz os ajustes necessários. Ou seja, o deputado Milton Alves, ele traz inclusive os ajustes que são necessários para a aplicação desse benefício. É um deputado que entende muito bem do tema, trouxe aqui emendas que suprem toda a nossa necessidade. A inserção do inciso 3º, contudo, é a que de fato torna o benefício mais razoável perante a nova situação tributária do produto. Eis que cria a limitação do valor incidente nas cadeias. Dessa forma, com o referido ajuste, aliado às razões apresentadas contra as modificações no artigo 5º e 7º da proposta, tem-se que a proposição das emendas é o melhor caminho para aliar a redução da alíquota com o incentivo necessário ao setor produtivo aprovado pelo PL 449.8. Em redação ao parecer do relator, houve a rejeição das emendas, com a alegação de que redução de carga tributária não está prevista no anexo das metas fiscais da LDO. Bom, primeiro temos uma coisa que chama atenção. O próprio relator admite que é uma redução de carga tributária, porque ele colocou palavras do relator. Redução de carga tributária não está prevista no anexo. Ou a sua justificativa está errada, ou existe redução da carga tributária. No entanto, é preciso frisar que o objetivo da proposta é justamente manter regra que já foi aprovada por nós em 2021. E a referida norma foi, inclusive, sancionada pelo governador. As medidas não se tratam de benefício a ser concedido, exigindo, assim, demonstração de regularidade perante o planejamento orçamentário. Aliás, pelo contrário, a norma proposta pelo deputado Milton coloca uma limitação a mais no benefício, necessária em função das demais alterações no projeto, como já demonstrado, não havendo razão, portanto, para a irresignação do relator. As emendas devem ser acatadas. Senhores, o próprio setor do leite apoia isso aqui. Então, quer dizer, eles preferem isso aqui, porque sabem que se tornará mais barato a manifestação deles em relação a isso, ao acatar essas emendas aqui, porque o leite tende a se tornar mais barato na prateleira. O deputado Milton Alves foi muito feliz na sua proposta. Emenda do deputado Bruno Souza. Trata-se da emenda modificativa apresentada por mim a fim de atender de maneira total a demanda do setor de bares e restaurantes, não permitindo o aumento de carga tributária. Conforme exposto na justificativa, o texto original da proposta faz limitação injusta, de modo que o fornecimento de quaisquer bebida, inclusive não alcoólicas, a Fazenda, no seu afã, na sua pressa de tributar, não se atentou a isso. Cometeu um grave erro. Incluiu aqui quaisquer bebidas, não apenas as não alcoólicas. Ficará excluído o benefício, o que não considerou correto. Além disso, ao contrário do que argumentou o governo do Estado, não é verdade que o Estado do Paraná, do qual se reverbera o presente benefício, limita o benefício a bebidas. O que ocorre é que a legislação paranaense faz limitação a mercadorias abrangidas por substituição tributária, com o claro objetivo de não acumular o benefício. Eu sinto aqui até uma má-fé da Secretaria da Fazenda ao induzir os meus colegas ao erro. Com alguns argumentos deles, eles querem induzir os senhores ao erro, porque é um tema complexo e aí eles ficam alegando algumas meias-verdades, tentando induzir essa comissão ao erro. Nesse sentido, a modificação proposta na emenda vai ao encontro da legislação paranaense, ao encontro, não de encontro, reforçando a incidência da cláusula 13ª do convênio 190, de modo que o benefício também seja aplicável a bebidas, com exceção do que for abrangido por substituição tributária. Assim, acaso entenda o governo do Estado por restaurar o sistema de substituição tributária para o setor, a redação da proposta já traz a ressalva para equalizar o benefício.
A emenda que eu propus, ela está prontinha. Ou o governo escolhe substituição tributária, ou o governo concede o benefício também para as bebidas. Não é só bebida quente, isso aí é história da Secretaria da Fazenda que tenta colar uma narrativa feia, aliás, em cima de uma emenda que é justa. Quanto à legalidade da proposta, aplica-se o mesmo entendimento disposto para as demais modificações, inclusive por incidência dos próprios fundamentos da proposição original, com razões detalhadas na justificativa da emenda. Em relação à rejeição da emenda pelo relator, tem-se que o mesmo argumentou da seguinte forma para as 3 emendas que tratam do dispositivo. Não há como comparar e decidir a um só tempo todas as questões de natureza tributária. Todos são a favor da redução de impostos. Podemos ver isso agora. E sei o quanto pesam os tributos sobre quem decide empreender. Porém, cabe ressaltar que a concessão de benefício atende apenas a parcela de um setor que, na grande maioria, é optante do simples. Do que diz respeito às... Isso aqui não existe isso aqui. Quais são os dados? Ninguém apresenta dados aqui. Quais são os dados? Quem disse que atende só aos optantes pelo simples? Cadê? Ninguém mostra números aqui. Isso me dá uma agonia. A Secretaria da Fazenda fala e todo mundo toma como verdade, mas não apresenta número, não apresenta cálculo, não apresenta nada. Do que diz respeito às bebidas, acredito que mereça um debate melhor sobre o tema, principalmente sobre as bebidas alcoólicas. Isso porque a concessão de benefício fiscal sobre produtos como bebidas alcoólicas não são matéria simples e não estão restritas somente a uma questão fiscal ou de incentivo a determinado setor, mas também por outras questões, como políticas públicas de saúde e segurança. Gente, olha só, essa questão aqui de nós trazermos política de saúde pública para a Fazenda é muito perigoso. Porque a Secretaria da Fazenda não faz política pública de saúde. Se for assim, nós vamos aceitar, então, o aumento dos impostos sobre o sal, sobre o açúcar, sobre alimentos gordurosos. Isso é perigoso. A Secretaria da Fazenda faz gestão fiscal. Gestão fiscal. Saúde pública, quem faz é a Secretaria de Saúde. Em primeiro lugar, cabe o esclarecimento. Eis que a modificação pretendida não atinge apenas bebidas alcoólicas, isso porque o governo do Estado, ao encaminhar a proposta, faz exceção a todas as bebidas, o que é claramente extraído da redação proposta no caput do artigo 111. Ou seja, ao incluir as bebidas, a proposta de emenda parlamentar não trata somente das bebidas alcoólicas, mas de todas as bebidas. A minha emenda é para todas as bebidas. O governo deixou de fora todas as bebidas. Pensem em qualquer coisa servida num bar-restaurante, vai ser tributado a mais. De outro modo, justamente por merecer a questão maior debate, é que fizemos as emendas, a fim de trazer aos autos principalmente a demonstração acerca da legislação paranaense. Portanto, há elementos suficientes nos autos para instituir a discussão de modo que resta cristalino ser injusta e desrazoada a limitação imposta pelo governo estadual, de modo que devemos acatar a emenda incluindo as bebidas no benefício. Não incluindo, teremos aumento de carga tributária para bares e restaurantes. A minha segunda emenda trata-se de emenda modificativa ao artigo 4 da proposta com fim tão somente de garantir, conforme proposto no PL 449, que trata do setor do trigo. Senhores, o setor do trigo, o que foi feito aqui no setor do trigo é uma grande injustiça. O deputado Altair conhece muito bem como funciona a cadeia produtiva agrícola em Santa Catarina, sabe que o setor compra os insumos de forma adiantada e vende lá na frente. O problema, deputado Altair, eu peço uma atenção ao senhor nisso aqui especificamente, porque o senhor é do setor, o senhor conhece o setor, é que esse crédito na compra só é válido por um mês. Não pode compensar lá na frente na venda. Só que a venda obedece às estações, à sazonalidade. Então, ou seja, esse setor se acredita e não consegue depois usar o próprio crédito, que é dele. É dele o crédito, porque o governo não permite. Essa emenda aqui permite justamente isso, fazer apenas adequação. É um direito dele usar o crédito dele. Mas como o governo está fazendo, ele não permite. Então o senhor sabe que é assim que funciona a cadeia de produção. Eu peço uma sensibilidade aos senhores, em especial isso aqui também, porque, poxa, o sujeito se acredita do crédito, é direito dele, ele não consegue usar. Enfim, é porque o governo, essa pressa, essa vontade de tributar, ele acaba atropelando tudo aqui, né? A última emenda apresentada por esse deputado trata-se de emenda aditiva a fim de reinserir na legislação proposta aprovada no PL 449 de 2008, que trata do procedimento do ITCMD. Essa emenda, apesar de minha autoria, o relator trouxe argumentos válidos e eu peço a rejeição da minha própria emenda. A gente tem que admitir quando a gente está errado, né? A gente tem que admitir, ele trouxe bons argumentos, né? Então, eu admito.
A emenda do deputado Ivan Nates, que é a emenda modificativa do artigo 3º apresentada pelo deputado Ivan Nates, visa o mesmo objetivo da emenda 121, nas folhas 121 e 129, de minha autoria. Apenas com a ressalva de que propõe a carga tributária final equivalente a 10%. Como o presente voto já acata a emenda, não cabe aprovação simultânea de propostas horas analisadas. Por isso, eu peço a rejeição da emenda. Da mesma forma, nesse mesmo sentido, tendo em vista a próxima emenda apresentada. Pelas razões acima, com fundamento no artigo 144, em conjunto com o artigo 73, eu voto pela admissibilidade do projeto de lei, acolhendo as emendas propostas pelo deputado Milton Obos e as também de minha autoria, rejeitando as emendas da deputada Ana, do deputado Ivan, a minha própria e do deputado Ivan Nates. Esse é o meu voto de vistas, e é um voto de vistas que não deixa nenhum setor de lado, faz com que o leite fique mais barato na prateleira, não aumenta a carga tributária de bares e restaurantes e ainda corrige uma grande injustiça no setor de trigo, que o senhor sabe que existe. Senhores deputados, o deputado Bruno Souza acaba de ler o seu voto de vista ao projeto de lei de número 078 de 2022. No entanto, o relator da matéria, o eminente deputado Altair Silva, emitiu seu relatório de voto pela aprovação da matéria na forma original. Tem precedência o relatório de voto do eminente relator. Se o voto do relator for aprovado, fica desconsiderado o voto do vice-deputado Bruno. Se o voto do deputado Altair Silva for rejeitado, nós vamos passar à discussão do voto de vista do deputado Bruno Souza. Pergunto ao deputado Altair Silva, Vossa Excelência mantém o seu voto ou quer acatar o voto de vista do deputado Bruno Souza? Mantenho o meu voto. Mantido o voto por parte do deputado Altair Silva, eu coloco em discussão o relatório de voto do deputado Altair Silva. Com a palavra do deputado Bruno. Eu vou ser breve. Eu realmente peço, apesar de poucas esperanças, eu peço que os senhores rejeitem o voto do deputado Altair Silva. Nós aqui nesse voto não deixamos nenhum setor de fora, nós vamos baratear o leite na prateleira. O governo errou, tentou voltar atrás, volta parcialmente apenas atrás. Nós podemos corrigir uma distorção. Esse aqui é o voto que traz a menor carga tributária a Santa Catarina. Aquele traz uma carga maior. Eu peço, sinceramente, os senhores... Deputado, esse aqui é o projeto do Paulo Eli, né? Ele foi o mesmo secretário que quis acabar com os incentivos à agricultura no começo do mandato, que todos nós fomos contrários. Novamente, está acontecendo a mesma coisa aqui. Está acontecendo a mesma coisa. O que mudou, sabe? Vamos ser contra aumento de carga tributária, vamos ser a favor de Santa Catarina. Peço para rejeitar esse voto. Presidente. Consulto, se mais algum deputado... Cede uma parte, presidente. Pois Vossa Excelência com a palavra. Eu só queria entender, até porque a gente está novo aqui na casa e tal, e a gente está acompanhando algumas questões que já estavam andando aqui na casa. E aí, das últimas sessões, a gente ouviu bastante o enfático colega deputado Bruno falando muito sobre as bebidas. Hoje, falando um pouco mais sobre o leite. Mas aí eu vejo aqui que em dezembro, Bruno Souza votou pela aprovação da proposta que tirou o leite da cesta básica. Eu queria só entender isso também. Mas o senhor não viu nada do que eu falei? Ele não leu, não leu e não entendeu nada do que eu falei. Senhores deputados, com a palavra o deputado Adriano. Está mantida a palavra de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Então, me desculpa, deputado, se eu entendi ou não entendi, é meu direito, né? Atualmente, Vossa Excelência atribuiu ao governo o aumento da alíquota do ICMS sobre o leite, mas a decisão que foi tomada na Comissão de Finanças e Tributação contou com o seu voto pela aprovação naquela ocasião, retirando, inclusive, o leite, né, como item da cesta básica. E na sessão daquela comissão, apenas a deputada do nosso partido, a Luciane Carminato, votou contra a proposta. Todos os demais integrantes, inclusive Vossa Excelência, votou a favor da emenda que retirou o leite da cesta básica. Então, eu queria entender melhor realmente essa situação. Foi feita uma pergunta, né? Deputado Bruno, vamos lá. Sim. Está em discussão o parecer de voto do deputado Altair Silva. Deputado Bruno, eu vou escutar outros deputados primeiro. Sim, mas ele mais algum fez deputado uma pergunta deseja fazer uso da palavra? Mas o deputado Sargento Lima. Sargento Lima.
Bom, presidente e demais deputados aí, nós tivemos ali... Eu fiz uma declaração semana passada que eu falei que o parlamento ficava de cócoras na frente do governo. E fui me desculpar com o presidente da casa, porque ficou mal entendido isso aí, que não era uma questão de submissão, deputado Fernando Crélio, era uma questão de espanto. A gente realmente fica, às vezes, numa situação até vexatória para a gente, da situação do espanto criado por ele. Isso foi uma confusão que foi criada aqui dentro dessa casa aqui. Eu acredito que ficou claro para todo mundo que assistiu, principalmente o episódio da semana passada, tanto que ficou tão claro que as próprias entidades se manifestaram, 40 entidades se manifestaram em relação a esse problema essa semana, 40. Quer dizer que todo mundo para fora desses portões aqui estão errados e só nós aqui dentro que estamos certos. A gente tem que chegar numa conclusão em relação a isso. O resto do mundo todo está certo, está errado. E meia dúzia aqui está certo. E vou falar para vocês aqui o porquê que eu vou votar contrário ao voto com todo respeito, ao voto do deputado Altair, por uma resposta simples de como que o governo respondeu a essa casa, deputado Júlio Garcia. O senhor que ficou à frente dessas duas casas, e nós falávamos quase que semanalmente aqui que nós estamos cansados de resolver erros que não foram cometidos aqui dentro. Envia-se uma sequência de projeto porcaria para a Assembleia, mal pensado, mal elaborado, mal intencionado, principalmente por parte da Fazenda, para gerar confusão, para gerar discórdia e para levar a falta de entendimento daquilo que está sendo votado aqui. 13 nomes foram castigados na semana passada em relação a esse voto. Pergunta do deputado Adriano foi respondida aqui na leitura, deputado Adriano, de forma bem certa. É mais conveniente para o Leite, sim, que ele fique fora da cesta básica da forma que foi apresentado. Pronto. Quem leu o relatório do deputado... do deputado Milton Obos, ficou claro isso. Quem acompanhou ficou muito claro o porquê disso. E eu vou falar para vocês a resposta, igual eu falo, ser parceiro de um governo que responde da seguinte forma, igual eu fui me retratar com o deputado Sopelso, que eu falei, nós estamos aqui agachados, sentados no chão, não por submissão, mas por espanto e por falta de tentar entender o que vocês estão fazendo. Entender a gente sabe. Entender a gente muito bem sabe qual que é a intenção do Paulo Eli. É falsa a informação divulgada pelas entidades de que o projeto do governo aumenta impostos. Gente, às vezes fala que dá essa impressão que a gente está falando de assunto distinto. E a forma de reconhecimento do governo, deputado Altair, foi dizer o seguinte, o próprio presidente da Leste, deputado Moacir Sopelso, já conheceu o erro do parlamento no episódio. Quer dizer que o parlamento errou. Errou por não entender essa confusão que foi feita. E detalhe, propositalmente feita, porque se gera o caos com essa confusão toda feita, você aproveita para poder tirar partido daquilo que você tem necessidade de fazer. Simplesmente foi isso que a gente viu aqui dentro. Nós estamos aqui há 3 anos tentando corrigir erro, ainda no final ainda ser ofendido e falar que o parlamento cometeu um erro. Vocês querem ter fidelidade a isso? Na primeira oportunidade aponta que o parlamento cometeu um erro, eles que não entenderam o que a gente queria. Por isso que eu vou votar contrário. Eu entendi o que foi lido aqui há minutos atrás. Eu entendi bem, até porque acompanhei tudo isso aí. E por isso que eu vou sustentar o meu voto, com o máximo respeito que eu tenho o voto do senhor, deputado Altair. Eu vou votar contrário. Senhor deputado, mais algum deputado que deseja fazer manifestação? Não havendo, já vou lhe passar a palavra, deputado Bruno, por gentileza. Não havendo mais quem queira discutir, questão de ordem, deputado Bruno Souza. Eu fui questionado, e é importante deixar claro, até porque o deputado hoje vai votar hoje à tarde, provavelmente, essas emendas em destaques. Então é importante que o senhor estude, entenda um pouquinho que o senhor vai votar hoje à tarde, para que possa votar conscientemente. O crédito que foi, o subsídio que foi dado aqui por essa Assembleia Legislativa no ano passado, tirava da cesta básica para dar um incentivo ainda maior do que o da cesta básica. Não haveria como dar esse incentivo mantendo o leite na cesta básica. Ou seja, essa Assembleia, com muito cuidado, todos esses colegas aqui votaram nesse projeto, todos, com muito cuidado, concedeu um benefício maior do que o da própria cesta básica. Na verdade, o que aconteceu é que a deputada Luciane Carminati se absteve de dar um benefício maior para o leite.
se absteve de dar um benefício melhor e tornar o leite mais barato para Santa Catarina. Foi isso que o PT fez na comissão. Então, na verdade, ela se absteve. Essa comissão aqui votou corretamente para dar um benefício maior ao leite, por considerar o leite um alimento tão especial. Por isso que eu votei contrário, que eu votei a favor da proposta de retirada do leite dessa básica, porque era necessário para dar um benefício ainda maior. Então, hoje nós vamos votar em destaque essa plenária, essa emenda. Se o senhor quiser dar um benefício ainda maior ao leite, faça isso, estude e vote com a gente. Senhor deputado, não vendo mais quem queira discutir, como afirmei, eu coloco em votação o relatório e voto do deputado Altair Silva ao projeto de lei 0078.1/2022, que é pela aprovação da matéria na forma original. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado com os votos contrários do deputado Sargento Lima e do deputado Bruno Souza. Senhor deputado, não havendo mais matéria deliberada, dou por encerrada a presente reunião, convocando outra para terça-feira da semana que vem. Aliás, quarta-feira da semana que vem.